Fala, devs, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, tô passando aqui só pra gente fazer uma ressalva da Flutter Zero to Hero. Eu tenho gostado bastante aqui dos comentários que vocês têm feito. Tá sendo muito massa, tô tentando responder todo mundo e tô gostando muito das dicas que vocês têm dado da gente continuar e do que a gente vai falar. Tô passando aqui só pra gente fazer esse overview, que eu tenho gostado bastante de como tem ido essa série Flutter Zero to Hero. Então, galera, aí, hoje a gente vai começar a aula 16, sim, a gente já está em 16 aulas do curso, é muita aula, e é muito legal estar nisso e ver o feedback que eu tô tendo de vocês, sabe? E pra gente continuar aqui, hoje a gente vai fazer uma aula aqui muito legal, que a gente viu a última aula de autenticação, né? A gente vai fazer hoje a nossa tela de login, como que funciona o login na nossa aplicação. Então, assim, a gente está vendo muita coisa legal e creio que vocês vão gostar muito. A série Zero to Hero só tem muita coisa ainda pra gente ver, mas eu tô tentando trazer para vocês o máximo aqui do mercado para tentar facilitar, para tentar ajudar todos vocês. Então, obrigado a todo mundo que tem contribuído aí, colocando seu comentário, dando seu apoio e bora continuar, porque o Flutter Zero to Hero vai se tornar referência aqui no canal no YouTube para ser a série para você realmente falar que Gabu conseguiu um emprego daqui uns dias. Então, bora lá, galerinha, bora começar essa aula aqui, que hoje a gente vai falar de login. Então, bora lá! Hoje a gente vai começar com muito orgulho, com muita felicidade, a nossa aula de número 16. Então bora startar esse negócio, porque a gente só tem aqui a agregar e tá sendo um curso muito legal que a gente tá fazendo, que a gente tá contribuindo aqui no YouTube para facilitar a vida de todos vocês. Então, aqui ó, a última aula, né, a gente já criou o nosso projetinho aqui. Vamos só criar o projetinho aqui também. Vamos utilizar o Flutter Create aqui, Flutter Create, e daí a gente vai utilizar aqui a aula 16. O que vai ser essa aula 16, né? Essa aula 16 a gente vai trabalhar a nossa tela de login. Então a gente vai... o decorrer do curso agora vai funcionar da seguinte forma. A gente vai copiar o que a gente fez da aula anterior, criar um arquivo novo e vamos sempre prosseguindo, porque na hora que vocês forem estudar vai ser muito mais fácil, entendeu? Vocês vão ter esse conteúdo ali bem direto. Então beleza, vamos lá. File, vamos adicionar, a gente criou a pastinha, vamos adicionar o folder aqui, aula 16, add, show. Daí vamos aqui na aula 15, vamos copiar a nossa pastinha lib, e vamos colar aqui, vamos apagar essa pasta, né? E vamos colocar aqui a aula 16. Espera aí, eu estou no Windows, então o comando de copiar é diferente, Gabu. Ctrl C. Daí vamos colocar aqui a aula 16, né? Vou colocar aqui a aula 16. Show! Então, colocamos esses carinhas aqui. Agora é só renomear aqui, né? Tudo que está com a aula 16, a gente vai renomear. E vamos abrir aqui, ó, CD aula 16. Aula 16. E aí vamos dar o slide install Flutter modular. Para parar de reclamar ali. E vamos instalar tudo que a gente precisar aqui. Então aqui a gente vai ter aula 16. Slide install mobx. Né? A gente tem que instalar o observable ainda. Mas beleza. Vamos me organizando o que a gente puder aqui. Então aqui ó, aula 16. Vamos colocar todo mundo. E a gente vai startar o nosso projeto aqui. Galerinha, hoje a gente vai trabalhar com login. Ah, Gabu, a gente vai usar login Firebase, o que a gente vai usar? Calma, a gente está fazendo as coisas passo a passo. Vamos criar um fluxo de login padrão, né? Defusão ali que a gente utiliza no desenvolvimento normalmente, que é o aula 16. Então vamos salvar todo mundo aqui. Deixa eu ver, acho que eu já estava utilizando o modular route aqui. Router. Foi a atualização do modular, né? Porque o Flutter atualizou a questão do router, aí só tem que trocar esses carinhas aqui agora dentro pra gente criar as nossas rotas. Vou colocar todo mundo aqui, ele está reclamando aqui, então aula 16. Então, startamos todo mundo aqui. E vamos lá na aula 15, vamos copiar o nosso pub spec, porque
a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode copiar daqui para baixo. Ó, copiar daqui para baixo e já ir direto lá no PubSpec. Colar esse cara. Vai ser mais fácil. Que aí vai exportar tudo que precisar de importar, vai instalar tudo que precisar de instalar. Vamos apagar essa pastinha delete aqui. Vamos fechar tudo. Vamos ver se modular router. Só que agora ficou. Ah, tá. A versão do modular aqui. Slide install Flutter modular, só para ele atualizar. É porque aquele projeto já estava na versão antiga, né? Como a gente já fez, não vamos atualizar o projeto antigo, né? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, provavelmente, galera, se vocês tiverem esse erro do router, é por causa da versão que vocês estão utilizando aí do modular. Então, isso aí vai ser um break change, né? Então, vocês podem corrigir no decorrer, tá? É só trocar esse arquivo aqui. Então, tipo, é um negócio bem tranquilo que realmente não precisa a gente atualizar nesse primeiro momento esses outros caras. Então, colocamos o carinha aqui. Vamos escolher um device aqui. Vamos abrir esse cara. Ctrl iniciar pro lado aqui. Vamos jogar esse carinha. E vamos abrir o nosso telefone aqui para a gente ver como que tá. Aqui a gente vai criar a configuração da ala 16 também, né? Vamos criar aqui, ó, Dart e Flutter. E vamos colocar esse carinha aqui para rodar. Então, beleza. Ó, então no primeiro momento que a gente vai voltar o que a gente fez na aula anterior, né? E daí a gente vamos continuar prosseguindo. Qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é a gente vai fazer o fluxo de login. Então a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um form, né? A gente vai precisar de e-mail e senha, vamos precisar do botão de entrar, vamos precisar do esquecer o senha, né? É importante a gente ter o esquecer senha, e vai ter aqui também a opção de criar conta. Então a gente vai fazer o módulo de login aqui completo. Então provavelmente essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, né? Porque o normal, mas para a gente não ficar picando tantas aulas nos módulos, eu vou tentar fazer essa aula dessa forma. Porque a última aula eu percebi realmente que teve uma interação bem legal de vocês. Foi muito mais minutos assistidos, então eu estou vendo que realmente tá fazendo sentido uma aula um pouco mais longa, mas com o intuito de entregar um conteúdo bem interessante para vocês. Então, o que acontece? Hoje, o que a gente fez na última aula? A última aula a gente veio aqui em módulos, né? Vou para o módulo de Splash. Vamos abrir aqui esse carinha, vamos deixar um pouquinho maior só para a gente ver aqui um dos arquivos. Então aqui na nossa Splash Page, ele tá procurando modular e tá setando o estado de logado, né? Se a gente não setar, a gente vai setar aqui então que o usuário vai estar deslogado nesse primeiro momento. A gente vai colocar aqui, logout, e vamos forçar ele ir para a nossa tela de login. Vou deixar esse cara aqui na tela de login, ele vai bater na Splash, bate no login. Beleza, show. Aí agora, na nossa tela de login, a gente vai começar a trabalhar. Então aqui a gente está no módulo de login, né? Gabu, o que a gente pode ter no módulo de login, né? O módulo de login, então, a gente vai começar a ter outros... A gente pode ter outros módulos, né? Que aí a gente poderia ter... a gente teria que fazer o seguinte. Login, né? Vamos criar aqui uma pastinha chamada... a gente pode criar módulos aqui, né? Então a gente pode criar uma pastinha chamada submódulos, ou vamos chamar de módulos mesmo. Então dentro do login, dentro do módulo login, a gente vai ter módulos. Quais os módulos que a gente vai ter, né? Vamos lá, a gente vai ter aqui. Deixa eu só. Rapidão. Deixa eu voltar aqui. Ô, Bispo, você corta essa parte aí, viu? Não vou gravar de novo, não. Então galerinha, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar os módulos, né? No login, módulos. E a gente vai criar o primeiro módulo aqui. Qual que é o primeiro módulo, Gabo? A gente vai criar o... A gente está dentro do módulo de login, né? Mas a gente pode criar a gente pode utilizar o slide aqui, ó. Slide e... Ó, generate. A gente vai... Eu gosto de fazer o seguinte. Você pode criar o módulo de login e ter vários módulos dentro dele. Ou você pode criar
vários módulos separados. Por exemplo, você pode criar o módulo de Create Account, o módulo de Login e o módulo de esquecer o senha. Eu acho que assim, o que seria melhor, né? Se você quiser, a gente pode fazer separado, que eu acho que vai fazer mais sentido. Mas fazer aqui dentro também ficaria legal, tá? De criar módulos dentro do login aqui. Mas nesse primeiro momento, vamos separar. Se a gente vê sentido de juntar tudo, a gente junta. Então, a gente já tem aqui o nosso fluxo de login, a gente já pode trabalhar nele. Então, o que acontece? O login, ele vai ter um módulo, né, onde ele vai dar os bytes, aquilo que ele precisar. Ele precisa dar byte no Dio, ele precisa dar byte no Firebase, o que ele precisa. Então, a gente vai ter esse cara aqui e a gente vai ter o nosso login page. No nosso login page, o que a gente vai precisar, né? A gente comentou que a gente vai precisar de ter e-mail e senha. Então, a gente pode utilizar no primeiro step aqui, ó, ou a gente pode utilizar o text field, né? Que vai ser legal, vamos utilizar o text field aqui e a gente faz o tratamento de erro com o MobX. Então aqui a gente vai ter os decoration, né? Então a gente vai ter aqui, ó, input decoration. Aí o hint, hint command espaço, hint text, a gente vai ter aqui e-mail. Então, ó, vamos colocar esse cara aqui. Vamos ter e-mail e o de baixo a gente vai ter senha. Então vamos chamar aqui, ó, decoration, input decoration, vamos colocar hint text, vamos chamar aqui de password. Então aqui a gente vai aprender a criar o fluxo de login completo. E aí a gente vai precisar agora de um botão. Então a gente pode chamar aqui um Raised Button. Galera, não vamos preocupar tanto com layout nesse primeiro momento, tá? O nosso foco aqui são realmente as funcionalidades, tá? Então assim, não vamos preocupar em ter tela bonita, não vamos preocupar muito com isso não. A gente vai dar um tapinha aqui, mas não é o foco nesse primeiro momento. Depois a gente dá um tapa refinando as coisas. Então, vamos colocar aqui, entrar. Então, fazendo aqui o fluxo de login, né, a gente vai ter o e-mail e vai ter o password. Então, vamos lá. A gente já criou a tela aqui. Vamos colocar esse cara centralizado na tela, só para ficar um pouquinho melhor. Tem alinhamento, main align center. Então, joga esses caras aqui pro center da minha tela. Vamos deixar assim no primeiro momento. Vamos colocar um padding aqui também. Ó. Vamos colocar um padding. Podemos colocar esse cara aqui como simétrico. Simétrico, horizontal, 32. Beleza, então a gente tem aqui, ó, e-mail e password e o botãozinho de entrar. Beleza, esse botãozinho de entrar aqui, podemos colocar um size edge box vazio aqui, com um exit aqui, exit, né, coloca 16, só para dar um espaçamentozinho. Beleza, então a gente colocou aqui o e-mail, colocamos o password, e ele já faz a gerência de subir aqui sozinho pra gente. Beleza, então aqui a gente vai ter a nossa tela de login. Agora, o que importa para nós? Diz que está importando sempre no nosso projeto, é isso aqui, ó. Zero to Hero, né? É o que importa, é a regra de negócio. Então vamos lá, a gente vai criar dois observables, a gente vai criar um observable aqui chamado string, vamos chamar ele de e-mail, tá? E aí a gente teria um outro observable, né? Observable string password, tá? Beleza, a gente vai ter esses dois caras. E aí, o que a gente poderia ter? Aqui a gente está tendo o e-mail e a senha como observable. No primeiro momento, às vezes a gente não precisaria desse cara ser observable. Mas vamos lá, vamos desenvolver. Então a gente vai ter e-mail e vai ter senha. Por que, Gabu, você quer ter e-mail e quer ter senha, né? Porque a gente quer salvar o que o cara digitou no e-mail e o que o cara digitou na senha, tá? Beleza. Aí a gente vai fazer aqui um controle de forma toda na mão, né? Para vocês aprenderem a fazer esse cara. Então a gente pode utilizar o observable aqui e-mail, o observable password. E aí a gente pode utilizar os operadores aqui, ó, computed, para a gente validar, a gente pode chamar aqui o seguinte, a gente pode
pega uma string, né? E chama validate email get, né? String validate email get, e aí vamos chamar esse cara aqui, ó. Aí a gente vai verificar se o e-mail contains. A gente pode usar esse cara. Se o e-mail, por exemplo, contém um arroba, a gente vai dizer que, beleza, ó, se tiver esse cara, beleza, retorna null. Se não, você vai retornar que o e-mail está inválido. E-mail inválido. Inválido. E, galera, não vou usar acento aqui não, porque eu estou usando aqui no Windows e o teclado é americano, eu estou apanhando um pouco aqui, tá? Vamos fazer assim mesmo, só para validar. E aí a gente pode usar um outro arroba computed, né? Pra gente dizer string get validate password. Aí ele vai verificar se o password a gente vai dizer que ele não pode ser vazio, né? It's not empty, ou password.lang tem que ser maior ou igual a 6. Então, se ele for maior ou igual a 6, tá tudo certo. Se não, senha deve conter no mínimo 6 caracteres. No mínimo 6 caracteres. Beleza, vamos dar um Ctrl B aqui só para deixar só essa tela aqui. Então a gente usou a gente usou e-mail, usamos password e usamos aqui o computed para validar o e-mail e para validar o password, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer esse primeiro momento? Vamos rodar aqui a gente vai ter que vir aqui no terminal, slide run watch. O meu VS Code que tá bugado no Windows, mas ele tá funcionando, viu? É o Windows, né, galera? Então, assim, nem sempre as coisas funcionam como a gente acha que deveria funcionar. Infelizmente é assim. Slide run watch. Beleza. Na teoria parece que ele vai estar criando aqui. Vamos ver se ele vai criar certinho. A gente usa o at para ele não fricar. Só que provavelmente ele vai reclamar. Daí você vai ter que dar slide run delete. Slide run clean. Normalmente o build run sempre buga comigo, então eu já estou acostumado a não usar o at. Sempre tem problema com o at, então eu não uso esse cara, tá? Normalmente eu gosto de criar os caras aqui na mão mesmo, que pra mim tem funcionado melhor. Então, galera, o que a gente está fazendo? Ó, a gente criou o e-mail, criamos o password, criamos umas validações aqui, ó. O e-mail contém esse cara, e-mail inválido. Se não, esse outro cara aqui. Eu tô ensinando aqui para vocês uma forma de fazer tudo na mão, tá? E depois eu vou mostrar que tem um jeito bem simples de fazer isso também. Que aí a gente teria que a gente poderia criar aqui, ó, Ctrl ponto, vamos chamar aqui, ó, Ctrl C, e a gente vai chamar aqui o observer, né? Observer. Aí você teria o context aqui que retorna esse cara. É uma forma de fazer que eu quero mostrar para vocês, mas tem uma forma bem mais simples de fazer esses caras, que é o que eu mais gosto, tá? Eu prefiro, que para mim faz mais sentido. Que aqui, ó, você chama erro text, aí você chama controller.validate email, e aqui você vai ter erro text controller.validate password. Você coloca esse cara aqui. Aí esse cara ele recebe realmente uma string null, então provavelmente ele vai quebrar. Lá no controle a gente estava colocando aqui o valor de null, né? A gente tem que colocar aqui um valor vazio, que eu achei que ele recebia null, mas ele não. Tem que mandar um valor vazio para lá. Ó, vamos chamar aqui de novo para ver se vai funcionar. A build function return de null.
Então aqui ele está chamando o login page, que chama o login controller. O login módulo aqui está inicializado, então tá tudo certo. Então ele chama esse cara. Ah tá, esses caras aqui a gente não inicializou eles, tá? Aí ele realmente vai ficar quebrando. Então isso inicializa ele aqui como 0, ó, como vazio, né? E aí a gente não vai ter esse problema. Então slide run watch. Pra gente ficar ouvindo, né, as mudanças aqui, para não ter que ficar gerando esses caras toda hora. Vamos ver se ele vai atualizar ali. E aí a gente já tem esse desenvolvimento mais rápido. O problema, né, igual eu falo com vocês, da questão aqui do realmente de utilizar esse MobX, esse gerador de código, é esse meio que tempo que a gente fica perdendo, né, de ficar gerando código. Então, tipo, às vezes você consegue ir mais rápido. Então, ó, ele já está validando aqui pra gente. Então, se a gente digitar aqui um e-mail, ó, não vai validar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, onChange, né? Tem a função de onChange aqui. E aí você vai criar uma action chamada void save email, que recebe string value. Aí você vai fazer email recebe value, e aí você vai criar outra action aqui, action void save password recebe string value, e aí você vai colocar aqui password recebe value. Vamos colocar esse carinha aqui, vamos fazer o build. Daí aqui você vai colocar controller.save email. E aqui você vai colocar no onChange controller.save password. Daí, vamos rodar esse cara aqui. Vamos rodar total aqui só para a gente ter a ideia de como que vai funcionar. Será que deu algum problema aqui? Deixa eu ver. Não, ele já buildou. Então, se a gente digitar aqui, ó, e-mail, arroba, 100%. E se a gente digitar aqui password 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai estar validado. Aí, o que acontece? Esse erro, né? Ele tá... Deixa eu ver aqui, ó. Erro. Só que a gente está retornando um valor vazio para lá. Retornando um valor vazio. Não, realmente tem que retornar o valor de nu aqui. O vazio estava lá em cima, tá? Eu estava errando os rolês aqui. Então a gente vai colocar aqui o valor de nu, realmente para ele, o cara entender que depois que você digitou o e-mail ali, tá tudo certo. Então, e-mail, arroba, show, digitar aqui 1, 2, 3, show. Isso aqui é legal porque a gente está fazendo a validação, né, sem utilizar, por exemplo, o form. A gente está fazendo aqui tudo utilizando o MobX, tá? É uma forma de fazer, tá? Que é interessante, se vocês quiserem utilizar esse cara dessa forma. Não vejo problema algum, tá? Porque está usando os observe separado, mas vocês poderiam fazer a mesma coisa de uma forma mais simples, usando o próprio validator, próprio form field, e usando o próprio validator. Aí você teria que usar uma global key para fazer isso. Mas se vocês quiserem, deixa no comentário que eu faço isso na próxima aula. Mas nesse primeiro momento vamos fazer esse cara aqui realmente dessa forma. Porque olhando o tempo aqui, eu já vi que a aula tá bem grande, tá? Tô vendo isso. Então, tipo assim, prefiro até então a gente só implementar aqui o login e depois a gente prossegue para as outras etapas. Então o que a gente criou? A gente criou o e-mail, save, e criou o validate email e o validate password. Aí você pode criar agora. Aí você teria que criar, por exemplo, um login status, alguma coisa assim, né, para a gente saber que realmente o cara vai bater lá e vai tentar logar. Uma forma, vamos lá. Então a gente pode criar aqui um arquivo novo chamado login state.dart, né? A gente cria uma classe aqui chamada login state, tá? Classe login state. Aí a gente vai criar algumas classes. Class login sucesso, né?
ou se não, logged. A gente pode colocar assim, ó, usuário foi logado, usuário logado, ou se não, você cria aqui, ó, success extend a login state, tá? A gente pode criar uma classe aqui de erro, né? Extends login state. E aí você pode criar também uma classe aqui de loading, tá? Loading extends login state. Isso aqui é uma forma da gente trabalhar sempre orientado a evento e estado, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer muito. Você poderia criar vários estados. Em vez de criar essas variáveis aqui, você poderia criar estados tipo assim: o login foi digitado, só tem e-mail, só tem login senha e tal. Beleza, fica a critério. Daí a gente criaria aqui um login state, né? Teria um outro observable aqui chamado login state. Aí a gente teria o state aqui, tá? E aí a gente vai dar um import, né? Óbvio. Vamos dar um import. E a gente poderia criar um estado aqui, estado de none, tá? Class none extend login state. Gabu, o que é esse estado de none? É o estado que não foi inicializado, é só pra gente inicializar, tá? Quer dizer que não foi chamado ainda a ação de realizar login. Então a gente pode iniciar esse cara aqui com um none, tá? A gente pode inicializar esse cara dessa forma. Então a gente teria esse observable aqui, login state, né, none, e teria esse save email, save password, validate email, validate password. E aí, aqui embaixo a gente teria uma action, que a gente vai chamar essa action de void login, tá? Login. Aí esse cara aqui vai ser uma operação, um future void, né? Future void vai ser uma operação assíncrona, né? Óbvio. Aonde que a gente vai fazer o seguinte: o state recebe loading no primeiro momento, tá? Loading. E aí a gente pode criar um future.delayed aqui só para simular nesse primeiro momento. Vai esperar um segundo. Então depois de um segundo a gente vai colocar o estado aqui de sucesso, tá? A gente vai criar aqui sucesso. E aí a gente vai criar uma operação aqui await. Eu estou acompanhando o tempo aqui, galera, só para não ficar algo muito extenso, tá? Mas a gente vai finalizar, até o momento de a gente finalizar, realmente a aula vai ficar longa, mas bora seguir. Realmente está sendo um conteúdo bem massa e acho que não tem tanto problema realmente ficar longo, não. Acho que vocês não vão ficar chateados com isso. Beleza, então criamos aqui uma função chamada login, que aí quando eu clicar nesse botão aqui, a gente vai chamar essa função de sucesso. Então, a gente pode... Vendo, ó, tem o validate email, tem o validate success, ou às vezes você poderia criar até um computer aqui para quando clicar no entrar der sucesso, alguma coisa assim, tá? Então, num primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de fazer esse processo aqui de loading, tá? Então, lá na nossa página, a gente pode chamar até um observer aqui, ou colocar embaixo desse cara, tá? A gente pode colocar aqui um observer. Vamos chamar esse cara aqui. E aí a gente pode colocar esse cara aqui. É o seguinte: if se controller.state for igual a is none, a gente vai dar um import aqui, ó, is none, tu simplesmente vai retornar um container. O bom é que você é obrigado a tratar todos os estados, né? Você vai colocar controller.state is loading. Se o estado for de loading, você vai retornar um circular progress indicator, tá? Se o estado aqui for load, show, Gabu. Else if de novo, vamos colocar aqui, ó, controller.state is success. Você vai simplesmente retornar aqui, né? Retornar, mas pode retornar um text aqui entrando no aplicativo. E aí você pode, se nenhum desses cair, você pode colocar nesse aqui e falar return text email
e ou senha inválidos. Então, quando a gente clicar nesse botão aqui, você pode chamar o controller.login. Independente do que tem, a gente vai ver aqui como que vai funcionar quando eu clicar nesse login. Ó, login entrando no aplicativo. Então, ó, a gente conseguiu já fazer o negócio aqui bem rápido, né? Aparecer na nossa tela a questão de entrar no aplicativo, fazendo o e-mail e senha aqui inválidos. Mas só que a gente está tendo alguns problemas. Que tá vendo? O código aqui já ficou meio bagunçado, né? Eu tô usando e-mail, parece Word, aí tô colocando estado. Isso aqui não tá legal. O que a gente vai fazer? Vamos componentizar. Vamos criar um widget. E aí a gente vai criar uma pastinha chamada que é login form. A gente vai chamar form login widget.dart, tá? Aí dentro desse cara, a gente vai criar uma pastinha aqui, né, chamada form login. Vamos colocar esse cara aqui dentro. E aí a gente vai criar aqui dentro, né, form login controller. Isso mesmo, a gente vai criar tanto o componente e o controller. Só que para a gente não precisar de ficar criando esses arquivos na mão, vou mostrar para vocês um jeito bem simples de fazer isso. A gente pode vir aqui. Peraí, deixa eu ver se o meu terminal vai funcionar aqui. Faltou. A gente pode vir slide, generate, deixa eu lembrar os nomes aqui, widget. Aí você vai colocar modules, ele já vai para pasta pt, então modules, login barra widgets barra form login. Aí ele vai criar tanto a pasta de widget quanto a pasta de controle. Então ele já vai facilitar isso pra gente. Daí, por que a gente está fazendo isso, galera? Vocês estão percebendo que a gente só tem o form está tendo a sua regra de negócio? Então, para que a gente está misturando a regra de negócio do form com a regra de negócio do login? Então, vamos separar isso em um componente. Vai ficar muito mais fácil. E aí agora eu simplesmente vou copiar esse cara que a gente fez. Esse observe até o botão aqui, tá? A gente vai copiar esse cara. E aí a gente vai lá no nosso widget. E daí a gente vai colar esse cara aqui, ó. A gente vai colar esse cara aqui. Aí a gente pode substituir, se a gente quiser, a gente pode substituir isso aqui para um stateful, tá? Aí a gente vai colar uma column aqui, column children, tá? E aí a gente vai trocar esse cara aqui. Aí, se a gente colocar esse cara aqui como chamar ele modular state, também daria certo, tá? A gente pode chamar aqui, ó, modular state, e aí ele chama aquele form login do widget, daí aqui você chama o login controller. Então a gente todo mundo vai ouvir o mesmo cara, né? Só que aí a gente não vai ouvir o mesmo cara, né? Porque a gente vai usar o form, a gente vai usar aqui o form login controller. A gente vai ouvir esse cara. Aí o controller que a gente fez aqui, né, que tem esses dois observos aqui, e-mail e senha, a gente vai mover ele para esse cara. Vai mover esse cara para cá. E ainda a gente vai mover as actions aqui, né? Todas as actions e esses carinhas aqui, que é para fazer a questão do nosso form, né? A gente vai colocar esse cara aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. Esse cara aqui, hoje ele tá chamando o controller login. Aí a gente pode criar uma função de callback, né? Final pode callback com presage. Então a gente pode exportar isso lá para a nossa outra tela. Aqui a gente pode simplesmente chamar o widget.onPressage. Então, galera, isso aqui é muito legal porque a gente está pegando a nossa regra de negócio aqui do form inteiro, englobando ela no menor possível aqui, né? Isolando as camadas para ficar muito mais fácil da gente visualizar. Então aqui a gente sabe que tudo isso é do form. E aí o nosso login agora, o nosso login page, simplesmente a gente vai chamar aqui, ó, o form login widget. E a gente sabe que esse cara aqui ele vai ter o onPressage, então quando ele chamar o onPressage, você vai chamar o controller.login.
tá? Isso. E aí a gente pode vir aqui no terminal, né? E fazer o slide run watch, porque eu acho que eu fechei o terminal e aí esse cara não tá aparecendo mais aqui pra gente, tá? Então bora lá. Continuando aqui, né? Vamos só fazer o watch aqui para ver se ele vai fazer direitinho. A gente só isolou as camadas. Isso aqui é muito importante a gente fazer, galera. É isolar as camadas. Por quê? Agora, olha que massa. Antes a gente tinha tudo misturado que era do form, né? Com o nosso login. Agora, o que a gente tem? A gente tem o nosso login aqui, login control, tudo separadinho. E a gente tem o nosso login page aqui. Simplesmente agora tem um observer, né? Que vai fazer o loading, ó, entrando no aplicativo, que deu sucesso. E aí, o que a gente vai fazer? O nosso form, então, ele só vai chamar essa função, a função de onPressed, né, quando ele tiver validado. Então, a gente vai lá no controller, a gente pode chamar uma função aqui, chamada o seguinte, bool validate. E aí, ele vai verificar se o validate password foi igual a null e o validate e-mail foi igual a null. O que quer dizer o seguinte, se esses dois caras forem igual a null, quer dizer que não tem nenhum erro. E aí lá no nosso componente a gente vai fazer o seguinte, em vez de você fazer isso aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, if se validate, se controller.validate, ó, if se controller.validate, tá? E você vai fazer ele chamar aqui o widget.onPressed. Se tiver sido válido, você vai chamar esse cara. Então, ó, vamos rodar aqui. Esse cara não foi válido. Aí a gente pode melhorar esse controle fazendo o seguinte. Aqui a gente está validando, ó. Se o e-mail contém esse cara, você retorna já e-mail inválido ou não. Aí você pode fazer o seguinte. Você pode fazer se e-mail.length for maior que 0. Ou isso. E aqui password.length for maior que 0 e maior ou igual a 6. Então, vamos rodar aqui. O que acontece? Se o meu for igual a 0, ou ele vai cair na outra validação. Então, o que é a ideia? Se o e-mail for igual a 0, beleza. Se eu digitar 1 aqui, ó, ele já vai começar a validar. E-mail inválido. É a mesma coisa do password. Assim tem que ter no mínimo 6 caracteres. Entendeu? Aqui a gente está trabalhando com auto-validate. Se vocês não quiserem utilizar auto-validate, a gente vai ter que tirar o computed e só quando chamar o botão de entrar que ele vai validar o form. Mas eu acho que a gente utilizar o auto-validate aqui é legal, porque se o cara digitar no e-mail errado, a gente já vai... Ele nem vai precisar de clicar aqui, entendeu? Ele pode só... Ah, beleza, agora o e-mail tá certo, entendeu? Ou, para ficar mais fácil ainda, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar que esse cara aqui, ó, ele é um computed, tá? Ele é um computed. E aqui você vai ter o validate sendo um get. Ó, validate sendo um get. E aí aqui você simplesmente vai chamar o validate, tá? E aí você vai colocar esse cara. E aí você não vai precisar disso. Você vai colocar, você vai chamar aqui, ó, observer builder, chama esse cara. Disable elevation. Aí a gente pode trocar. Eu acho que a gente pode chamar esse cara com flat boot, que ele tem o enabled. Porque aí você pode fazer. O enabled você pode fazer assim também, ó. É fácil. Se controller ponto
validate, tu vai chamar aqui, ó, o widget.onPressed. Se não, tu vai retornar null. Senão você vai retornar null. Porque aí você vai dizer que o botão não está ativo, tá? Então chama esse cara. Porque, vamos lá. Se eu vier aqui, ele tá falando. Se não. Aí você tem que ver que se validate for igual a null, aí você tem que validar aqui também que o password.length tem que ser diferente de 0. E aí aqui é a mesma coisa. E email ponto. Não. Email ponto is not empty tem que ser igual a falso. E aqui também, ó, password se um aqui negar, ele já vai negar todos. Beleza, aí ele vai ativar, entendeu? Isso aqui é até melhor, que aí a gente só vai ter ativação quando realmente o cara estiver aberto. Então ele nem vai conseguir clicar aqui no botão de logar. A gente não consegue entregar esses caras. Aí a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente só tá com essa função de callback. Aí a gente pode criar uma função aqui, ó. Function, que retorna uma string email e retorna uma string password. Então aí a gente vai devolver parâmetros, sabe? Então, em vez de a gente fazer esse cara dessa forma, tu vai fazer o seguinte. Tu vai abrir esse cara aqui, vai colocar esse cara aqui, você vai fazer controller.email e controller.password. E aí a gente isola a nossa regra e devolve lá para nossa tela esses dois caras. Então você vai ter email e password. E aí o nosso login, então, aqui ele vai ser uma função que espera receber uma string email, uma string password. E aí a gente vai vir lá na nossa tela, né, login page, onde a gente vai passar que o e-mail é e-mail e que o password é password. A gente vai passar esse cara, daí a gente vai fazer uma validação aqui dentro do nosso login, que é o seguinte: if se e-mail for igual a email@email.com e a senha, né, for igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se isso aqui acontecer, tu vai retornar o sucesso, se não, tu vai retornar um estado de erro. Então agora aqui a gente fez até o tratamento de erro, tudo nesse mock que a gente fez, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui e-mail, email@m.com, né? Vamos colocar aqui, ó, vai colocar entrar e-mail sem inválidos. Aí a gente vai colocar email.email.com e aí a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, aí a gente vai fazer o seguinte: esse cara ele vai receber o final out store. Então a gente vai receber o nosso out store aqui, tá? E aí, se der sucesso, tu vai fazer out store.logged e vai receber aqui o nosso usuário logado. Vai receber o nosso usuário logado aqui. E aí aqui a gente vai fazer o izinho. Isso. Daí vamos ver se quando a gente digitar o usuário certo, né? Agora a gente vai ter aqui, ó,
e-mail@email.com 1 2 3 4 5 6. Ó, login. Show, galera. Então, viram como que é muito simples a gente fazer aqui o fluxo de login. Realmente a gente fez uma aula aqui extensa, né? Só que a gente começou a usar coisas mais na mão. A gente usou as validações aqui utilizando o Observer. A gente utilizou aqui o widget separadinho e tal. Criei uma funçãozinha aqui de callback para retornar esse cara. Deixa eu abrir o código maior aqui. Então eu criei umas funçãozinhas de callback. Então assim, a gente criou muitas coisas legais, né, nessa aula para a gente chegar no resultado que a gente queria, tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui hoje. Vou encerrar essa aula aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Realmente estou tentando trazer uma aula bem detalhada para vocês, sabe? Então, eu quis trazer muita coisa aqui, explicar muita coisa. Realmente é uma aula longa, mas é uma aula de um aprendizado bem legal para trazer para vocês, tá? Vou encerrar a aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo pra galera, que é um conteúdo muito válido, muito legal para compartilhar com todo mundo, tá? Que a gente está focando realmente no desenvolvimento. Não vamos preocupar em layout. Eu tenho os layouts pra gente fazer, eu já tenho essas telas, tá? Só que o nosso primeiro foco aqui é fazer funcionar o que é os fluxos básicos, né? Fazer o login, quer fazer o fluxo de esquecer senha, quer fazer o fluxo ali de criar conta. Depois que a gente tiver todos esses fluxos definidos, a gente começa, a gente vai utilizar o Firebase, beleza, vamos bater no Firebase, vamos utilizar a API, a gente vai decidindo isso ao longo do caminho do curso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.